grande autor chamado Rick Warren, que escreveu um dos livros mais vendidos da história sobre o sentido da vida, ele falou uma vez o seguinte: nunca vi, até hoje, alguém que nos seus últimos momentos disse: tragam meus diplomas, ou algo do tipo: tragam aquele relógio que eu ganhei de prêmio mais uma vez. Mas nós sempre vemos pessoas que nos seus últimos momentos dizem: tragam a minha família, tragam os meus amigos para que eles estejam comigo aqui agora. Sabe, se não antes, pelo menos nos nossos últimos momentos, nós iremos perceber que o que realmente importa nas nossas vidas são os nossos relacionamentos. Até agora, na nossa série Coragem para Ser Imperfeito, nós comentamos como lidar de uma forma mais leve com os nossos erros pode deixar a nossa vida mais tranquila. Semana passada nós conversamos sobre como pode nos tornar mais ousados e corajosos, nos ajudar a aproveitarmos melhor iniciativas. E aliás, se você não assistiu uma dessas duas mensagens, vale muito a pena você dar uma conferidinha nos nossos canais de comunicação. Hoje nós vamos falar como ter coragem para ser imperfeito pode impactar os nossos relacionamentos. Quando nós falamos sobre construção de relacionamentos, tem algo muito importante que você precisa saber. O jornal britânico The Guardian publicou uma reportagem sobre os millennials. Millennial é aquela geração que nasceu na década de 80 e na primeira metade da década de 90. Eu faço parte dessa geração. Essa é uma geração bastante estudada porque ela foi a primeira geração que teve um contato significativo e cedo com a internet. Por causa disso, ampliou muito seus contatos. Mas essa reportagem, ela falou o seguinte: nós, millennials, temos mais amigos do que nunca. Então, por que estamos tão sozinhos? E ela revela que 25% das pessoas nessa faixa etária não conseguem identificar um único amigo de verdade. 33% se sentem constantemente sozinhos. O que essa reportagem revela, e muitos outros estudos, é algo muito significativo. O segredo para nós não nos sentirmos sozinhos não está na quantidade de relacionamentos, mas na profundidade deles. Como pode uma pessoa que conhece centenas ou milhares de pessoas, está conectado a uma enorme rede de contatos pela internet, se sentir sozinho? Porque o segredo para nós não nos sentirmos assim não está na quantidade de relacionamentos, mas na profundidade. Como pode, por exemplo, uma pessoa que é casada e tem filhos se sentir sozinha, mesmo estando rodeado de pessoas? Porque o segredo não está na quantidade de relacionamentos, mas na profundidade deles. Como pode uma pessoa que mora num prédio ou num condomínio onde transitam mais de 100 pessoas se sentir sozinho? Exatamente por causa disso. Por isso, a pergunta que a gente sempre precisa responder com relação a relacionamentos, e que nós vamos responder hoje, é como construir relacionamentos profundos e significativos. Eu já li muitos livros sobre relacionamentos, e teve um em especial que me ensinou muito e impactou muito a minha vida. Um livro antigo, milenar, mas de uma sabedoria sem igual, que inclusive está nas nossas Bíblias, o livro de Provérbios. Provérbios tem uma característica: os temas não estão juntos e organizados, eles estão soltos em vários ditos durante o livro. E hoje a gente vai reunir alguns desses provérbios para a gente entender o pensamento do livro, tá bom? Primeira coisa que nós entendemos em Provérbios é que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. O que ele está falando aqui basicamente é o que nós acabamos de dizer: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, pode se dar mal, porque o segredo não é ter muitos relacionamentos. Mas existe amigo mais apegado que o irmão? Ele está dizendo, mas o segredo está na profundidade deles. Ok? Mais uma coisa, aqui é algo muito importante. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. E aqui o livro de Provérbios dá um passo além, dizendo: não só precisamos ter relacionamentos profundos, como precisamos ter relacionamentos profundos locais. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Sabe, eu vivo na cidade de Chapecó. E a cultura daqui é muito interessante, porque grande parte das pessoas vieram de fora. Uma cidade com muita geração de emprego, muitas pessoas acabam se mudando para ela. Nos primeiros meses morando aqui, o que eu menos conheci foram chapecoenses. Você que é daqui sabe. E talvez na sua cidade não seja muito diferente.
Sabe? Então, se a gente pensa que muitas pessoas daqui vieram de fora, acabaram saindo das suas cidades natal por algum motivo, deixaram amizades profundas, amizades de infância, e às vezes a gente pode pensar, não, eu tenho grandes amigos, estão morando aí a 100, a 200 quilômetros, a 50 quilômetros, a 1000 quilômetros, mas olha só, o livro de Provérbios está dizendo para nós termos amizades profundas onde nós estamos, porque as pessoas que estão com a gente, convivendo, participando de encontros, ou vivendo perto de nós, essas é que vão perceber quando nós não estamos bem. Essas é que vão poder nos abraçar quando a gente precisar. Essas que vão poder nos ajudar com situações bastante pontuais e específicas. Então, por favor, você não precisa deixar de nutrir essa amizade distante que talvez você tenha. Faça isso se possível. Não é ruim, é bom. Mas não deixe de cultivar relacionamentos locais por causa disso. Mas, muito bem, como construir relacionamentos profundos e locais? O livro de Provérbios coloca 2 características centrais para um relacionamento se tornar um relacionamento profundo. O primeiro deles a gente observa aqui. O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Não abandone o seu amigo nem o amigo de seu pai quando for atingido pela adversidade. Esses versículos e outros mostram que uma característica fundamental para um relacionamento se tornar profundo é quando nós aprendemos a compartilhar momentos de dificuldade. Segunda característica de um relacionamento profundo, acompanha comigo. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Memorize. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Conselho sincero. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Percebe? O que esses textos e outros dizem é que a segunda característica para um relacionamento profundo é a coragem e ao mesmo tempo a liberdade para a gente corrigir. Para a gente mostrar para o outro o que ele está fazendo de errado. Nós falamos muito nessa série que todos nós somos imperfeitos. Uma característica de um relacionamento profundo é você dar liberdade para essa pessoa, mostrar as suas imperfeições que estão escapando do seu olhar. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de montar gráficos, eu tenho memória visual e eu gosto quando a ideia consegue ser representada numa imagem. Se a gente fosse pegar isso que nós estamos aprendendo em Provérbios e colocar numa imagem, a gente poderia construir a seguinte ideia. Todos nós temos centenas, milhares de contatos. Dentre essas pessoas, algumas a gente dedica tempo, a gente convive, a gente chama para um café da tarde, para um almoço, a gente conversa. Essas pessoas, convivendo com elas, a gente vai descobrindo afinidades, gostos em comum. Essas pessoas começam a se tornar nossos amigos. Então elas saíram do nível de contatos e chegaram para um primeiro nível de amizade. Onde a gente precisa para nutrir esse nível é compartilhar experiências, dedicar tempo. Esse é o nível da alegria, é o nível que traz pra gente entretenimento. Sabe, quando a gente precisa, eu preciso conversar com alguém, chamar alguém aqui em casa para dar risada, para descontrair um pouco. Esses são os amigos, vamos dizer assim, do primeiro nível. Mas o que o livro de Provérbios está dizendo é que dentro desses amigos, convivendo com eles, nós vamos perceber algumas pessoas que têm um interesse honesto por nós, que são pessoas confiáveis, e no momento que a gente passar por uma dificuldade, a gente vai pensar nessas pessoas e a gente vai poder abrir um pouco do nosso momento difícil. Talvez a gente vai poder falar de um diagnóstico desfavorável que a gente recebeu, de um problema de saúde, ou de uma crise familiar, um problema com o filho, ou de uma crise financeira. O fato é que quando nós começamos a ter a liberdade de não só compartilhar alegrias, mas também dividir dificuldades, essa amizade se aprofundou um pouco mais. Entenda o seguinte, todos nós já passamos por momentos difíceis. Nesses momentos é natural que algumas dessas pessoas que conviviam com a gente, que talvez estavam na nossa casa para uma janta ou para um churrasco, acabam se afastando. Outras, porém, continuam juntas, às vezes mandam mensagem, perguntam como a gente está, nos ajudam com necessidades específicas. E quando termina essa fase difícil, a gente termina dizendo, agora eu sei quem é meu amigo de verdade. Certo? Não que aquela pessoa que está junto só no momento feliz não seja um amigo de verdade. Mas num nível mais superficial. Esses que estavam com você, tanto no momento bom quanto no ruim, são amigos num nível mais profundo.
Se o primeiro nível era o nível da alegria, esse nível já é o nível do suporte. Se para construir uma amizade de primeiro nível a gente precisava de tempo de convívio, para aprofundar ela para o segundo a gente precisa de confiança. Confiança para abrir momentos ou situações delicadas da nossa vida. Mas o livro de Provérbios, ele dá um passo adiante. E ele fala que dentre todas essas pessoas que nós dividimos dificuldades, de repente nós vamos perceber algumas pessoas que são realmente muito confiáveis, que não espalharam para ninguém, que estavam do nosso lado, que demonstraram um interesse sincero, e daqui a pouco essa pessoa vai perceber algo que a gente está fazendo de errado e ela vai falar: olha, Jorge, eu acho que você está sendo muito impaciente com seus filhos, isso pode ser um problema. Acho que você não está tratando muito bem a sua esposa, acho que você é muito desorganizado com as suas finanças. Essas pessoas nós temos que ouvir a um nível ainda mais profundo, vamos dizer assim, um terceiro nível de profundidade de relacionamento. Sabe, nós não precisamos ouvir a crítica de todas as pessoas. Aliás, dependendo da nossa resistência emocional, ouvir a crítica de todos pode nos fazer muito mal. Mas nós precisamos de pessoas que estejam nesse terceiro nível de confiança. E essas pessoas, sim, nós precisamos ouvi-las. Vai nos fazer extraordinariamente bem. Então, se o primeiro nível a gente compartilha experiências, no segundo nível a gente compartilha dificuldades, aqui a gente dá liberdade para correção, a gente compartilha fraquezas. De repente até vai chegar um ponto onde eu vou ter liberdade de falar de lutas constantes da minha vida. De repente eu tenho dificuldade, por exemplo, em me controlar financeiramente, estou cheio de dívidas e eu posso agora ter com alguém com quem compartilhar e pedir conselhos. Talvez tenha dificuldade na área da sexualidade, de me manter fiel ao meu marido, à minha esposa, na minha mente. Agora eu tenho alguém para compartilhar isso, quem sabe até chegue neste nível. Se no primeiro nível, para a gente construir, a gente precisava de convívio, no segundo de confiança, para esse terceiro a gente precisa de ainda mais confiança, porque a gente não está abrindo só situações, a gente está abrindo fraquezas nossas, pessoais. Se no o primeiro nível era o nível da alegria, o segundo do suporte, esse com certeza é o nível do amadurecimento, da transformação. A gente, dando liberdade para essas pessoas nos mostrarem as nossas imperfeições, temos chance de trabalhar nelas, ou de pedirmos para que Deus trabalhe nelas, e o resultado é que nós vamos nos tornar pessoas melhores, mais maduras, ou como no livro de Provérbios, assim como ferro afia o ferro, ser humano afia o ser humano. Sabe, essas amizades, elas são usadas por Deus para transformarem a nossa vida, para que Deus trabalhe no nosso caráter. E entenda agora que quanto mais profundamente a gente tem relacionamentos, quanto mais a gente vai nesse sentido, menos sozinho a gente se sente. Imagina uma pessoa que só tem amigos no primeiro nível. Como ela vai se sentir no momento de dificuldade? Ela não tem com quem compartilhar, se sente sozinha. Como ela vai se sentir num momento onde ela se sente desorientada e não tem para quem pedir um conselho, não tem quem possa orientá-la, não tem com quem ela possa pedir sugestões, dividir fraquezas, vai se sentir sozinha. O que significa que durante muitos momentos da sua vida ela vai se sentir assim, solitária. Como vai se sentir uma pessoa que vive rodeada de pessoas, com muita gente no seu prédio, mas não tem ninguém em nenhum desses níveis? Ela vai se sentir sozinha. Apesar de estar rodeada de pessoas, ela não tem com quem dividir alegrias, dificuldades, muito menos fraquezas. Por que às vezes, mesmo casados, nós nos sentimos sozinhos? Porque em algum momento, esse casal foi perdendo a liberdade de corrigir erros. Foi perdendo a liberdade de falar das imperfeições do outro. De repente porque isso iria trazer muita briga, de repente porque isso iria provocar uma discussão. É melhor não falar nada, é melhor não falar do que me incomoda, é melhor não falar o que o outro não está acertando, é melhor não falar nada das imperfeições, deixa assim, senão é só incomodação. E aí devagarzinho esse terceiro andar foi se apagando. De repente esse mesmo casal começou a não dividir tanto dos seus momentos de dificuldade. De repente o marido passa por um problema financeiro na empresa, mas não fala nada para sua esposa porque não quer preocupar. Ou a sua esposa está passando por um problema, por exemplo, com o seu irmão e não quer falar nada para o seu marido, do seu cunhado. Afinal de contas, meu marido já tem tantos problemas, ainda vai se incomodar ainda com isso. E devagarzinho esse segundo andar vai se apagando.
Talvez esse aí mesmo casal, agora porque a vida ficou tão corrida e tem tanta coisa, tem que levar os filhos de um lugar, tem que ir para outro, tem atividade, tem isso, tem academia, tem curso, tem faculdade, daqui a pouco não conseguem mais tirar tempo juntos, não conseguem mais conviver, não conseguem mais compartilhar a experiência, não conseguem mais ver um filme, sair para jantar, fazer aquilo que faziam na época de namoro. E devagarzinho esse primeiro andar vai se apagando. Como esse casal vai se sentir, apesar de morar sob o mesmo teto e talvez até dividir a mesma cama sozinhos? Porque eles não estão mais dividindo a vida, apesar de estarem morando perto. Então, pessoal, é assim que nós aprofundamos esses relacionamentos. Repara também que aqui no nosso desenho nós temos um formato de funil. Significa que nós conhecemos muitas pessoas. Dentre todas essas, algumas a gente convive mais. Dentre todas essas, algumas a gente divide dificuldades. Dentre todas essas, algumas a gente consegue dividir fraquezas e dar liberdade para corrigir. Esse é um formato de funil e assim as coisas vão se formando na nossa vida. Primeiro andar, o primeiro nível, a gente pode dizer que o que nós precisamos para ele é sociabilidade, é estar junto, é conviver. Para o segundo e para o terceiro nível, o que nós precisamos é vulnerabilidade. Para nós falarmos de dificuldades, para nós falarmos dos nossos erros, isso é se tornar extremamente vulnerável. A gente não sabe muito bem como as pessoas vão fazer, como elas vão reagir, se elas vão realmente ser confiáveis ou não. A gente precisa se tornar vulnerável. Então, o que o livro de Provérbios ensina é que para nós aprofundarmos relacionamentos, nós precisamos de vulnerabilidade. Sabe o que é interessante? Eu construí esse gráfico lendo unicamente o livro de Provérbios 2 anos atrás. E esse ano, lendo o livro Coragem de Ser Imperfeito, que inclusive inspirou a nossa série de mensagens, a gente vê a frase da autora Brené Brown dizendo: não há relacionamento íntimo sem vulnerabilidade. É exatamente isso. Ela, como uma pesquisadora que dedicou décadas da sua vida pesquisando milhares de pessoas, chega a essa conclusão que o livro de Provérbios já ensina há quase 3.000 anos atrás. Não há relacionamento íntimo sem vulnerabilidade, sem liberdade para nós conversarmos, sem liberdade para nós falarmos das nossas dificuldades, sem liberdade para nós falarmos dos nossos erros, dos erros do outro. Não existe casamento que aconteça quando nós precisamos pisar em ovos. Só que isso não é tão simples. Nós temos dificuldade. Quais são as nossas dificuldades? No nível da sociabilidade, a dificuldade é que a gente não tem tempo, né? A vida está muito corrida, eu não consigo, até gostaria de ter mais pessoas aqui em casa, gostaria de receber mais pessoas para janta, mas eu não consigo, mas cuidado. Eu estou profundamente convencido que não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Toda escolha que a gente faz, a gente acaba escolhendo prioridades. Eu conheço um casal de amigos muito querido, que são pessoas extremamente ocupadas. São donos do seu próprio negócio, os primeiros a chegar, os últimos a sair, acabam tendo que trabalhar muitas vezes fora de hora, mas toda semana tem alguém jantando na casa deles. Eu perguntei para eles: como é que vocês têm tempo? Eles falaram: para nós é uma prioridade, amamos as pessoas, amamos a Deus, para nós isso é uma prioridade, então a gente tem tempo. E sabe o que a gente pode fazer? É perceber que a Bíblia nos orienta de que relacionamentos são uma prioridade. Então nós precisamos encontrar tempo para conviver com pessoas e aprofundarmos relações, seja na nossa família ou amizades. Agora, com a vulnerabilidade, a gente tem muito mais dificuldade. É difícil falar dos nossos problemas, é difícil falar dos nossos erros. A gente vive numa sociedade que cobra que a gente seja perfeito. Nas fotos, nas redes sociais, está todo mundo sempre parecendo perfeito. E é difícil falar das coisas, das situações e das nossas características que não são perfeitas. Mas perceba, para a gente construir esses degraus, nós precisamos de confiança. E confiança é um processo que nós vamos construindo camada a camada com o tempo. Sabe, quando a Bíblia fala para nós confiarmos em Deus, ela fala para nós confiarmos em Deus de forma irrestrita. Afinal de contas, nós estamos falando de confiar em um Deus
perfeito, que não erra e nunca nos decepciona. Mas quando a Bíblia fala para nós construirmos confiança nas pessoas que erram, que nos decepcionam, que são falhas, é muito diferente. Olha só o que o livro de Provérbios coloca. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa que merece confiança sabe guardar confidências. Espera aí, então tem pessoas que merecem confiança e outras não. E a gente precisa analisar isso com alguns critérios. Um deles é saber quem guarda confidências, quem age com sigilo. O fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto evite a companhia de quem fala demais. Tem algumas pessoas que é bom evitar a companhia. O homem honesto é cauteloso em suas amizades. Sabe? É isso. Para você ir trazendo pessoas para o segundo e para o terceiro nível, você precisa fazer isso através de um processo de construção de confiança camada a camada. Você vai perceber entre algumas pessoas amigos que merecem confiança. E aí você vai dividir algumas coisas. De repente, dentre essas pessoas, você vai perceber pessoas que ainda merecem mais confiança. Você vai dividir outras. E você vai fazendo isso num processo que demanda tempo. Tem um exemplo que pode nos ajudar muito a entender isso. A autora do livro Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown, conta que certa vez sua filha chegou chorando em casa. E ela foi então conversar com ela para perguntar o que tinha acontecido. E descobriu que na escola, durante o recreio, a sua filha havia contado para uma amiga algo engraçado, mas que também era bem embaraçoso. Mas ela confiou isso a uma amiga. E no final do recreio, toda a sala de aula já estava sabendo do acontecimento. E elas começaram a rir dela e a tirar sarro. E a situação ficou tão constrangedora que a professora, inclusive, teve dificuldades de controlar a sala de aula. E a menina falou, e estava tão difícil, mamãe, que a professora tirou algumas bolinhas de gude do pote do bom comportamento. A professora da sala de aula tinha um pote de vidro onde tinha bolinhas de gude. Se as crianças se comportavam bem, ela colocava bolinhas de gude. Se comportavam mal, tirava essas bolinhas de gude. Bom, agora a mãe da menina estava numa situação bastante complicada. Ela não queria que a sua filha, por causa dessa situação difícil, complicada, se fechasse e não confiasse mais em ninguém. O que acontece muito, né? Sabe, a gente confiou em alguém, a gente se machucou com a situação e a gente se fecha, agora não confia mais em ninguém, não fala mais nada pra ninguém. Ela não queria que a sua filha fizesse isso porque ela sabia que se fizesse ela se tornaria uma pessoa extremamente solitária. Mas ela também não queria que a sua filha fosse ingênua e continuasse simplesmente confiando em todo mundo. Como ajudar a sua filha a fazer isso com equilíbrio? Então ela pegou o mesmo exemplo da professora. Pegou uma bacia, encheu de bolinhas de gude e disse, imagina, filha, que quando uma pessoa demonstra interesse sincero por nós, que quando uma pessoa realmente guarda um segredo, quando ela não fala para os outros aquilo que nós não gostaríamos que ela falasse, imagina que a gente vai colocando bolinhas. Agora, se essa pessoa de repente não demonstra interesse por nós, nos deixa de lado, ou fala algo que deveria ter guardado, imagina que essas bolinhas também podem sair desse potinho. Filha, você conhece algumas pessoas que encheriam esse potinho? E a filha disse sim, eu tenho algumas amigas que eu acho que encheriam esse pote rapidinho. Porque elas sempre me convidam para as brincadeiras, elas sempre me tratam com carinho, eles sabem o nome do vovô e da vovó, e eles guardam, essas minhas amigas guardam um segredo, acho que elas encheriam um potinho rapidinho. E a mamãe disse para essas que você tem que confiar. Sabe, pessoal, é uma maneira visual, extremamente didática, que até qualquer criança entende como funciona um processo de construção de confiança. Sabe, o que é interessante também dessa história, o que eu tenho visto nessa história, no livro de Provérbios e em muitos outros livros, é que a construção de confiança, ela acontece especialmente nesses dois pilares, sigilo e interesse. A gente sabe que a gente precisa construir confiança num relacionamento, mas às vezes a gente não sabe exatamente como fazer isso. São esses dois pilares. Quando nós tratamos o outro com interesse sincero e quando nós agimos com sigilo, nós construímos confiança. E quando nós não fazemos isso, nós desconstruímos confiança. Então, se a gente entende isso, por exemplo,
como você pode construir confiança no seu casamento. Se o seu cônjuge te conta algo embaraçoso que você usa como piada no primeiro churrasco com os amigos, você perde boninhas. Aquele ditado de que eu perco amigo, mas eu não perco a piada, cuidado, vai fazer com que você perca a confiança. Lembre disso. Ou se, por exemplo, você percebe que o seu marido ou sua esposa não estão muito bem, eles estão meio quietos, chegaram meio calados do trabalho, mas você está com um monte de coisa para fazer, ou você quer assistir a sua série, você quer terminar o seu livro, mas mesmo assim você para tudo para ir lá conversar, dar um abraço, perguntar como é que tá, como é que foi seu dia, você constrói confiança, demonstrando interesse. Agora, se você deixa passar, diz, depois eu vejo isso, eu estou muito ocupado, você desconstrói confiança. Como é que eu construo confiança com os meus filhos? Sabe o que os especialistas falam? Eles dizem, nunca deixe de se interessar por eles, pelas músicas que eles ouvem, por aquilo que eles gostam de fazer. Quanto mais interesse você demonstrar por eles e pelas coisas deles, mais confiança você está nutrindo. Durante a pandemia, eu ouvi uma história muito interessante de um avô que aprendeu a jogar videogame com o seu neto. Não é nem um pai com o filho, é um avô com o neto. E aí perguntaram para ele, mas você gosta de videogame? Não, eu não gosto de videogame, mas eu amo meu neto. Não, eu não me interesso por videogame, mas eu me interesso pelo meu neto. Essa é a ideia. Quando demonstramos interesse, quando agimos com sigilo, construímos confiança pouco a pouco. Bom, pessoal, até aqui nós falamos que para os relacionamentos se aprofundarem, nós precisamos de vulnerabilidade. Precisamos abrir a nossa vida, precisamos falar das nossas dificuldades, precisamos dar espaço para que pessoas nos corrijam, falem das nossas imperfeições. Isso faz um relacionamento se aprofundar. Mas isso a gente é vivido num processo de construção de confiança. Muito bem. O que ainda falta? Falta nós percebermos como viver com Jesus nos ajuda nesse processo. Viver com Jesus nos ensina que a vulnerabilidade é o único caminho para o amor. Como é que nós sabemos disso? Olhando para a cruz. A história de Jesus nos fala que o próprio Deus Todo-Poderoso quis construir um relacionamento próximo e amoroso, íntimo, profundo com a gente. Como ele faz isso? Abrindo mão da sua glória, do seu poder, se transformando, se tornando um ser humano fraco e vulnerável, tão vulnerável que chega a morrer por nós, porque naquele caso era a única forma de construir um relacionamento próximo e profundo com a gente. Se o próprio Deus Todo-Poderoso teve que se tornar vulnerável para construir um relacionamento próximo com a gente, não será diferente conosco. Além disso, viver com Jesus significa entender que sermos vulneráveis não nos torna menos fortes. Falamos disso 2 mensagens atrás. Pelo contrário, ser vulnerável é até um sinal de força se a gente for ver bem. Também não nos torna menos valiosos, porque se tem alguma coisa que o Evangelho afirma é que todos estamos no mesmo pé de igualdade, todos somos tão falidos espiritualmente que o próprio Deus teve que se fazer um ser humano, entrar no mundo para nos resgatar do nosso pecado. Todos nós somos tão imperfeitos que só mesmo Deus poderia consertar a situação. Todos estamos no mesmo nível. Talvez nós tenhamos lutas diferentes, mas todos nós temos os nossos dilemas. Portanto, se você abre os seus dilemas para uma pessoa confiável, você não precisa não precisa se achar menos do que ninguém. Todos temos. Ser vulnerável também não nos faz menos amados. Conversamos já nas últimas semanas que Deus nos ama apesar das nossas imperfeições. E é justamente o seu amor que nos ama dessa forma, que nos impulsiona a sermos diferentes, que nos ajuda a melhorarmos. É esse amor que nos transforma. Então, apesar de você falar das suas imperfeições, quem sabe até dos seus defeitos, isso não vai fazer com que Deus te ame menos. E esse amor começa a ser uma base para os outros relacionamentos, e você pode ter certeza que as pessoas que realmente te amam, as pessoas que Deus colocou na sua vida para serem um instrumento de suporte e transformação, elas vão continuar te amando apesar das tuas imperfeições. Bom, viver com Jesus também nos ajuda no processo de construir confiança.
nos trazendo iniciativa, persistência e restauração. Sabe, um dos problemas da construção de confiança é que um espera pelo outro. Não, eu vou confiar quando ele também confiar. Não, eu vou falar quando ele também falar. Não, eu vou fazer quando ele ou ela também fizerem. E aí ninguém dá o primeiro passo e ninguém sai do lugar. Mas olha só, diante da nossa situação com Deus, Deus deu o primeiro passo e foi um enorme passo. Ele se transformou num ser humano e veio até nós por amor. Ele veio ao nosso encontro muito antes de nós podermos ir 1 milímetro ao encontro dele. Ele deu o primeiro passo. E sabe o que Jesus nos ensina? Ensina os seus seguidores. Se você conhece o amor de Deus, que dá o primeiro passo na sua direção, dê o primeiro passo na direção dos outros. É isso que ele está falando, por exemplo, quando ele nos ensina a amar inimigos, a amar pessoas desconhecidas. Ele está dizendo, olha, não fique esperando. Você que conhece o amor de Deus, você que entendeu que Deus já deu o primeiro passo, então agora dê o primeiro passo em direção dos outros. Comece por você. O Evangelho nos ensina a termos persistência, não desistimos das pessoas, assim como Deus não desiste de nós. Também nos ensina a restaurarmos relacionamentos quebrados, onde talvez a confiança foi rompida. Todos nós já passamos por isso. Confiamos em pessoas e essas pessoas não se demonstraram confiáveis. Mas a mensagem de Jesus nos ensina a perdoar. Eu sei, perdoar não necessariamente reconstrói a confiança automaticamente, mas perdoar reconstrói o relacionamento. E reconstruindo o relacionamento abre portas para o convívio, e o convívio para a construção da confiança. Então o perdão não reconstrói a confiança automaticamente, mas com certeza ele abre a porta e possibilita a reconstrução da confiança. Se você vive com Jesus, isso vai te ajudar a ser vulnerável, a ter coragem para ser imperfeito. Também vai te ajudar muito a ter iniciativa, persistência e restauração na construção da confiança. Viver com Jesus vai ser a chave indispensável, onde você não vai só perceber o que você vai ter que fazer, mas vai te dar força para também fazer isso. Vai te dar a força que você precisa para aprofundar os seus relacionamentos. Que tal você avaliar um pouco agora a sua vida? Você tem pessoas com quem pode compartilhar dificuldades e que tenham liberdade para te corrigir? Você tem essas pessoas? Você pode ter se fechado por causa de experiências ruins. Talvez você está nessa situação, alguém te magoou e agora você não confia mais em ninguém, não fala mais com ninguém. Talvez hoje seja o dia para você perceber que essa postura não está adequada. Ou você tem confiado coisas íntimas a qualquer um. De repente você é aquela pessoa que coloca problemas profundos, situações íntimas no Facebook, no Instagram. Talvez agora é o momento de você perceber que existe um espaço e existem pessoas adequadas para você fazer isso. Não para todos. Gostaria de te desafiar a tomar 3 decisões. Que tal decidir construir relacionamentos profundos, sendo vulnerável? Isso é importante. Decida ser confiável e dar oportunidade para pessoas conquistarem a sua confiança. Seja confiável e dê oportunidade para que pessoas também avancem nesse processo. Coloque em bolinhas na comporta. Decida perdoar se a confiança foi quebrada e abrir espaço para que a confiança seja reconquistada com o tempo. São esses os desafios, desejo do fundo do coração. Que Jesus te ajude.